Oi, gente! Estamos aqui então para falar de terceirização dos cuidados com os filhos, mas não daquela forma que a gente está acostumado a ouvir, nem criticar ninguém por escolhas, nem nada disso. Mas é que chega um momento em que isso fatalmente acontece, né? Em que a gente sente a necessidade de ter um tempo, e não só a necessidade real também, não é só a necessidade interna, né? A vida chama a gente para fazer uma série de coisas e a gente se vê então diante dessa escolha de como fazer isso. Então vamos conversar um pouquinho sobre esse assunto. Eu acho que é mais isso, eu acho que é mais como fazer exatamente. do que se faz, se não faz. Exatamente. Realmente chega um momento que... Eu acho que chega um momento que a gente precisa de ajuda, a gente precisa uma crítica, delegar, né, a terceirização, mas não existe como. Claro. Eu adoro quando se fala que assim, nas tribos, né, um filho é dividido por todas as mulheres de uma tribo, né? Então assim, as crianças nasceram para serem criadas por várias pessoas. E a gente, no mundo atual, pega pra gente e aí com o que faz depois? Como é que divide? É uma babá? É a mãe? É a avó? É a tia? É a prima? É a escola? É a creche? Como é que faz isso? Porque chega um momento que precisa, não tem como. Claro. Eu acho que é humanamente impossível a gente criar um filho sozinho. A gente, porque daí ou a gente deixa de viver a nossa vida, né? Ou assim, alguma coisa vai acontecer se a escolha for essa. Mas eu acho que a questão não eu acho que é a forma mesmo de fazer e não é uma terceirização. Acho tão horrível essa palavra. Terceirização é péssima. Mas assim, porque não é simplesmente pegar e entregar teu filho, toma, agora você cuida. Não é isso. É poder contar com uma rede de apoio, é poder contar com formas de administrar a nossa vida com o filho. Então, assim, não é deixar de cuidar do filho, não é não fazer mais o que a gente faz pelo filho, é fazer tudo o que a gente faz, mas encontrar meios de ter um tempo também para fazer outras coisas. Então eu acho que é muito mais por aí, né? Porque quando a gente fala terceirizar, parece que é entregar e delegar completamente os cuidados daquela criança. E muita gente faz isso, na verdade, também. A gente vê casos assim. Claro. Aí eu também não faria essa escolha pra mim, né? Entendo que talvez tenham circunstâncias na vida das pessoas que façam com que a pessoa faça isso, mas acho que talvez não seja o melhor caminho para a criança nem pra gente. Mas acho que sim, a gente precisa em algum momento de ajuda de outras pessoas, ter um lugar ou alguém para deixar a criança durante algum tempo para que a gente possa fazer alguma coisa pela nossa vida, pelo nosso trabalho. Eu ainda não cheguei, né? nessa fase, né? Tipo, agora com quase 11 meses. Eu não sei se quando o programa for ao ar ela já vai estar com 11 meses ou não, mas enfim. Mas tá aí. É por aqui. A gente tá vivendo essa fase de 10, 11 meses. E a gente ainda não cheguei nesse momento. Somos só eu e o Thiago, e assim, a gente ainda eu ainda não consegui, assim, deixar muito tempo, ainda... A Cora mama muito, então não posso mesmo. Agora eu acho que ela mama até mais frequente, porque com esse negócio, né, tipo, ela come. Então, quando ela só mamava, quando o leite era exclusivo, antes dos 6 meses, às vezes ela dava uma mamada, sei lá, de 1 hora, de 40 minutos. Agora depois são não. várias mamadinhas. Depois são várias mamadinhas. Ela pega 3 minutinhos, pega mais 2, não sei o que. Então... Eu acho que é mais difícil ainda. Chega um momento que é bem... Eu tô passando por essa transição que o mamar ainda é muito importante pra ela ainda sente muita necessidade de mamar, então não dá pra ficar, às vezes, sei lá, em 2 horas. Eu acho que ela mama umas 4 ou 5 vezes num período de 2 horas. Então, se eu ficar 2 horas fora, são menos algumas mamadas dela. E eu acho que isso é importante. Então, mas eu não sei ainda como vai ser. Eu pretendo ficar 2 anos, assim, com ela. Eu também, eu quero só colocar ela e numa escolinha e tudo mais. Quando ela tiver 2 anos. E não sei ainda como vai ser isso. Mas realmente, em algum momento... Eu acho que o grande segredo está em ouvir o nosso coração, né? Sim. E sentir o tempo da criança e o nosso tempo também. Eu acho que essa relação organicamente fala isso. Em que momento que a gente precisa disso, ou que o bebê precisa disso. Sentir e aí cada mãe... também, com né? certeza, Sim. cada mãe vai ter um momento e cada criança vai ter um momento diferente. Pra ti eu já sei que foi diferente. Pra mim, por exemplo, foi agora, quando o Francisco fez 1 aninho.
um pouquinho antes, na verdade, eu já estava sentindo um pouquinho mais de necessidade de ter o meu espaço, de ter um tempinho que eu pudesse respirar e dizer, não, agora eu vou fazer alguma coisa, com início, meio e fim, que eu não precise parar correndo e fazer correndo, né? Então eu comecei a sentir isso perto de 1 aninho. Quando ele fez 1 aninho, isso ficou mais evidente ainda. E um pouco antes disso, eu já tive que fazer um esquema de ter uma pessoa para me ajudar, uma pessoa que trabalha com a gente, porque eu não tenho meu marido comigo o tempo todo. Então, eu mesma não dá, né? Se a gente conta com o marido, ainda dá para dividir um pouquinho. Sim, e tal, né? Mas no meu caso... mais que necessário. Exatamente, no meu caso, não. Eu não tenho meu marido comigo o tempo todo. E então era eu e o Francisco o tempo inteiro. Chegou quando ele tinha uns 8 meses e meio, mais ou menos. Aí a gente fez um esquema de ter uma pessoa aqui em casa para me ajudar com ele nos momentos em que eu precisava, que não, ela não faz um trabalho propriamente de babá, porque ela não fica com ele o tempo todo, mas é uma pessoa com quem eu posso contar se eu tiver que ir no banheiro, se eu tiver que tomar um banho, tipo agora, se eu tiver, por exemplo. Tipo agora, se eu tô aqui gravando, fazendo uma coisa, um trabalho, ele pode estar com essa pessoa. E só que depois do 1 aninho, aí eu já comecei a sentir uma outra necessidade, né, que é diferente dessa. Essa é um momento ali de necessidades básicas. Agora não, agora eu sinto vontade, por exemplo, de poder ir fazer minha unha, de poder cuidar um pouco mais de mim. E acho que o momento do lançamento do filme, que eu acabei de lançar um filme, entrando numa roubada, assistam. A Ananda também acabou de, agora um tempo atrás, lançou o filme dela, o último Cine Drive-In, vocês têm que assistir também. Se não tiver no cinema, quando vocês assistirem esse vídeo, procurem o filme mesmo assim pra assistir, porque precisa ver. Mas eu acho que o lançamento do filme trouxe isso muito à tona, porque aí eu tive que sair pra comprar roupa, pra ir pra pré-estreia, assim, tipo, eu quis fazer esse movimento, sabe? E me senti vontade de me arrumar, de me sentir bonita de novo e poderosa e tal. Não é? Chega um momento que a gente quer. E isso foi me trazendo essa vontade de estar em contato com o meu trabalho de novo, de conversar de novo com as pessoas. Isso tudo foi me trazendo essa necessidade. E aí... houve uma necessidade concreta de eu ter que deixar o Francisco para poder ir na pré-estreia, e isso foi super libertador e positivo, foi um movimento muito saudável, porque me mostrou que eu posso fazer isso, que ele já está preparado para ficar um pouquinho mais longe de mim, e que eu posso voltar a ter atividades que eu não estava mais tendo, sabe? Então acho que meio por aí. Eu acho que daqui a pouquinho, também você falou que foi um pouquinho antes dela, Francisco fazer 1 ano, Exato. Eu agora tá começando a bater em mim também. Você falou disso de fazer a unha, eu tô querendo voltar a fazer um exercício, sabe? Eu sempre fui uma pessoa muito ativa, Foi bem nessa fase que eu voltei. Tô começando a querer fazer, mas ainda não me vejo muito como. Apesar do Thiago estar muito presente, ele tá cada vez mais fazendo as coisas dele, porque no início ele deixava muito de fazer as coisas dele pra ficar muito em casa comigo. Mas agora, conforme a Cora foi crescendo, ele tá ficando mais também fora de casa e eu tô ficando mais sozinha. Sobrecarregada, é terrível. Eu fiquei muito tempo assim. Eu tô começando a pensar que vai chegar esse momento, mas eu ainda não consigo pensar como. Porque essa pessoa que te ajuda, você já tinha essa pessoa em casa, Sim, né? ela trabalha com a gente há quase 5 anos. Eu não tenho essa pessoa. Muito antes do Então Francisco. a gente tá morando, eu tô morando, né, em Campinas, a família do Thiago mora lá. Só que assim, as pessoas, eu não consigo contar com a família. Principalmente se a família não é a minha, assim, tipo, não é a minha mãe, uma irmã minha, alguma coisa minha. É tipo, a minha cunhada, hoje em dia você falou do banho. Às vezes eu ligo pra minha cunhada e fica aqui um pouquinho com a Cora só pra eu tomar um banho, porque o Thiago só chega 10 da noite, eu não quero esperar até 10 da noite pra eu tomar um banho. Então, às vezes é assim, só que é tipo 1 hora, nunca foi mais de 2 horas, sabe? E mesmo assim eu fico meio sem jeito de pedir, sabe? Tipo, pra minha sogra e tal, porque eu sei que ela tem as coisas dela pra fazer, e eu não sou filha dela pra ela falar assim, filha, agora não dá, tipo, agora... Não dá, porque vai sempre poder. Então, assim, eu tenho, sabe, vai ficar uma coisa meio... Então, eu não sei ainda como que será, com quem vai ser, qual é a minha saída. Ainda mas assim, quando a gente começa, porque porque é impressionante, que eu lembro que eu ficava com essa nebulosidade também, como é que vai ser? Aliás, com quase tudo na maternidade, com essas etapas eu ficava, porque eu vivo exatamente assim, né, eu vivo em Brasília, também a minha família mora no Rio, a família do meu companheiro mora em Brasília, mas assim, as coisas foram acontecendo, por isso que eu falei de observação também da criança. Claro. O Otto é uma criança que vai.
Então, assim, se chamam ele para passear, ele quer ir. Ele escolhe ir com os tios. E aí, aos poucos, eu também fui deixando, porque eu senti uma necessidade, desde o início, muito grande, de ter uma vida minha. Assim, eu sentia desde o primeiro mês, eu queria falar assim, eu quero um tempo meu, por mais que tenha demorado muito tempo. E eu acho que com 1 ano existe uma grande transformação nossa, que é voltar a gente. Você começa exatamente nessa fase, você fala assim, ai, que saudade do exercício físico. É bem assim. Saudade. E, cara, quando dá 1 ano, é impressionante como você começa um novo retorno, que eu acho que é de 1 ano até os 2 anos. Que parece que fecha um ciclo e começa um novo ciclo, né? De volta pra mim. Assim, quem eu sou depois de tudo isso. Então, e aí eu acho que realmente dividir é muito importante. Hoje em dia, o Otto entrou em creche antes de 1 ano. Para meio período, eu nunca consegui deixar mais do que meio período. Para mim, assim, não tá em jogo isso, meio período, mas eu precisava desse momento. Eu também não tinha alguém de confiança com quem eu deixasse. E ao mesmo tempo eu ficava um pouco receosa de deixar em casa sozinho. Eu não queria que ficasse na frente da televisão direto. Eu não moro em casa. Então eu queria que ele tivesse um ambiente também que tivesse verde, que ele pudesse andar na grama, que ele pudesse correr. E nisso, onde ele está hoje, ele tem acesso à horta, acesso à árvore, acesso aos outros amiguinhos, e eu estou super feliz atualmente com a escolha da escola. E não consegui ter isso, eu achava um pouco estranho, sair, deixar ele em casa, num apartamento, com uma pessoa, sabe, por mais que fosse ali no parquinho, não sei. Isso não me incomodava bastante. E agora, eu sinto assim, ele já com quase 2 anos... Ele pede pra ir. Às vezes passa, assim, o tio lá em casa, com o primo. Quer ir lá com a gente? Quero. E vai. Quer ir com o vovô? De observar, tem que passar, né? Porque às vezes a gente fica muito... Por exemplo, é uma necessidade mais nossa, né, do que deles. E às vezes umas travas também que são nossas. Por exemplo, esse lance da escola. Cara, é muito doido. Eu ainda não... Também ainda tá muito cedo pra mim, mas... Sei lá, se pudesse, a Cora não ir pra escola nunca. Eu também. Aliás, desescolarização assim, é um tema, hein? É um tema a se falar. Eu tenho cada vez mais pensado a respeito disso. Eu também. E procurado redes, enfim. Eu tenho uma amiga minha que os filhos dela são desescolarizados. Se tu quer bater um papo também, tá ótimo. A gente tá justamente conversando muito sobre isso, enfim. Então, procurando, né, redes de pais e educadores e existem várias alternativas escola, né? aí. Cara, enfim, isso é papo para outra. Isso é um papo bem longo e também, mexe muito com a minha cabeça a questão da escola. Eu hoje em dia, é a segunda dele já. Hoje eu tô muito feliz com a escolha, porque vai de encontro a várias situações. E quando eu vou buscar ele na escola e ele não quer ir embora... O que eu acho lindo é que eu chego na escola, ele quer compartilhar a escola comigo. Eu acho isso demais. É gostoso. Ele quer ficar pelo menos mais 1 hora lá, me levando pra ver a árvore e tal, me levando pra ver a tartaruga que tem na escola, pra brincar no parquinho. E é como se ele dissesse assim, olha o meu lugar. Ele meu quer mundo, compartilhar né? comigo. É o mundo dele. E assim, e quando eu vejo ele feliz, eu tô feliz. Claro. E então, assim, hoje em dia eu começo assim, já perto dos 2 anos... Eu já fiz uma viagem de 1 semana, que ele ficou com a minha mãe, e ele ficou bem, ele falou comigo, ele estava ótimo. Então, eu já começo a sentir... 1 semana. Já tive 1 semana então. Já longe dele. E aconteceu, gente, foi a maior dor que eu já senti na vida. Só de falar me dá vontade de chorar. Quando eu deixei ele, e com a minha mãe, eu cheguei no avião, eu chorava, eu tive que tomar um calmante. Eu tomei um calmante no avião, porque assim, era uma dor física mesmo, doía músculo, doía tudo, que eu falei assim, cara, como é que vai ser meu filho? Mas de repente também, na boa, quando eu tava tomando vinhozinho, livre também, dançando uma noite, chegar em casa de madrugada e no dia seguinte não ter que acordar tão cedo, e saber que ele tava feliz com a minha mãe, eu ligo, ele tava... Na feira de São Cristóvão, ouvindo forró, achando lindo. Ou seja, ele estava vivendo novas experiências. Ele estava vivendo novas experiências com a família dele, recebendo vários outros tipos de amor. E eu também estava vivendo. E eu acho que quando a gente consegue compartilhar de equilíbrio
entre a nossa felicidade e a dele, eu acho que tá tudo lindo. Eu acho que essa é a chave, né, gente, desse tema. Ele é delicado, envolve muitas coisas, porque acho que envolve a realidade de cada um, as circunstâncias de cada um. E acho que esse é o grande segredo, é a gente se ouvir nosso coração, ouvir nossos filhos, perceber, se abrir para sentir o que está acontecendo, né, na nossa circunstância, e respeitar isso, acho que sem viver grandes crises, sem ficar se culpando, sem ficar se chibatando e sem ficar absorvendo o peso que a sociedade coloca em determinadas escolhas. Acho que a gente tem que saber o que cabe pra gente e aceitar isso, acolher isso, né? Acho que aí a gente fica feliz. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, curtam, compartilhem o vídeo, inscrevam-se no canal e na semana que vem a gente se vê de novo com algum outro tema muito interessante sobre maternidade. Bom, até semana que vem. Beijo, gente. Até semana que vem.